e muitas vezes é caracterizado por esse vazio existencial. Vamos dar sequência. Teve um cortinho no vídeo ali, mas a gente dá sequência. Há um número incontável de pessoas que não possuem, porque desconhecem o sentido profundo da reencarnação. O sentido profundo da reencarnação. Encantam-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras, ansiosas, instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos, que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Pois bem, vamos muitas vezes substituindo um prazer por outro de forma incessante. Aí então temos um dos caminhos que levam ao tabagismo, ao alcoolismo, à fuga desenfreada pela sexolatria irresponsável. Nós fugimos também muitas vezes pela busca por viagens incontáveis, por momentos de prazer. O Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, nos propõe encontrar prazer, encontrar felicidade real na luta pelo dia a dia, no enfrentamento dos desafios. Quando compreendemos a reencarnação, ou seja, essa não é a primeira, nem será a última existência da qual nós vivemos. Quando nós compreendemos isso, passamos a entender que se esta não é a última vida e não está sendo a primeira, isto é apenas um estágio. O Espiritismo nos ensina também que esta vida, esta atual existência, vivemos com as pessoas e nas circunstâncias que precisamos, de acordo com os atos que tivemos no passado. Encontramos agora pessoas que precisamos auxiliar, pessoas dos quais nós não nos entendíamos muito bem em outras vidas e vêm como familiares nesta atual vida para transformar os nós em laços. E compreendemos ainda, dentro da reencarnação, que nada é por acaso. Estamos no local exato e na circunstância mais propícia à nossa evolução de todos os tempos. E de acordo com os nossos atos de hoje, teremos a nossa colheita no futuro. Ou seja, o plantio de hoje é a colheita de outro. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a entender que, como esta não é a primeira e nem a última vida, repetir várias vezes para fixar bem na nossa mente. Nós não precisamos sair desesperados em busca de momentos de pseudo-felicidade, como se o mundo fosse acabar amanhã. A encarnação pode acabar a qualquer momento, mas a vida vai continuar no plano espiritual e logo posteriormente numa reencarnação neste mundo ou ainda em outros. A vida jamais cessa. Por isso, nós passamos então a valorizar os verdadeiros tesouros da alma. No estudo passado, quem teve a oportunidade de nos acompanhar ao vivo na segunda-feira passada, nós frisamos muito uma frase do livro Seja Feliz Hoje, do capítulo anterior, do capítulo 15, que Joana de Ângeles coloca mais ou menos assim e gostaria de ressaltar novamente. O que detens, fica. O que és, segue contigo. Tudo aquilo que você possui materialmente, inclusive as relações, fica. Segue com você somente os teus valores. Ah, mas as relações também ficam? Sim, a tua relação de filho para pai, de esposo, fica. Segue somente o amor ou o desamor que sente por eles. No plano espiritual, continuarão amando, continuarão se relacionando, porém de uma forma diferente. Não mais com o papel de pai, de mãe, de irmão, de marido e de mulher. Agora como espíritos que são afins nos seus ideais, nas suas ideias, nos seus objetivos, seguem juntos ou se separam, seguindo cada um o seu caminho de acordo com o próprio desejo. Então, entendendo a reencarnação, passamos a compreender a grandiosidade da vida. Vamos seguir em frente. Os espetáculos do gozo, do prazer imediato e fugidio, ou seja, rápido, apresentam-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformando em solidão e também em mentira. Os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter e pelo poder, nos seus cofres e máquinas de ações e títulos, entusiasmando-os
a ponto de escravizarem aos jogos das bolsas de valores, de negócios variáveis que propõem, segundo eles, a felicidade. Muitas vezes nos angustiamos por não termos algo. E quando passamos a ter, nos angustiamos com o medo de perder aquilo. Nos fantasiamos muitas vezes com a angústia de entrar em um relacionamento amoroso. E quando entramos, ficamos angustiados com medo de perdê-lo. Percebem que é muito mais a nossa relação que temos com o ato de ter ou de não ter, do que necessariamente ter ou não ter. A emoção e o sentimento que colocamos em relação a isso, e não necessariamente ter ou não. Poderemos ter uma pessoa que não é apegado à matéria e possui muita matéria, mas ela não está apegada àquilo. Ou vamos encontrar pessoas que não têm nada ou têm muito pouco, mas ficam apegadas àquilo que gostariam de ter, ou a relacionamento que gostariam de ter e não têm, ou a vida que gostariam de ter e não têm. O apego é mais uma questão emocional em relação a algo do que necessariamente ter algo ou não ter algo. Deixa o teu comentário, como é as tuas relações hoje. Clica ali no comentário embaixo e me responde, por favor. Firmam o conceito de que aqueles que são aquinhoados, aqueles que têm posses, com a fortuna desfrutam da plenitude, porque podem adquirir tudo quanto ambicionam. Paraísos de indescritível beleza são-lhe oferecidos para os períodos de férias, ou as permanentes férias, tem gente que vive em permanente férias, com a ausência dos sentidos elevados. Esquecem que dinheiro nenhum consegue apagar a culpa no íntimo, oferecer afeto real e de profundidade. Somente quando a razão abraça a emoção, em perfeita identidade de propósitos é que se pode experimentar a plenitude, que não tem a aparência das satisfações do corpo, fisiológica, e das apresentações exteriores, em que o orgulho e a presunção destacam-se na sociedade. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir-se e crescer interiormente. As aspirações meramente materiais, as que promovem o exterior, assim que conseguidas, perdem o sentido e os abandonam sem consideração. É esse sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Veja que aqui Joana de Ângeles, o Espírito, nos traz que devemos ter equilibrados a emoção, de identidade, de propósitos. Deixa eu pegar aqui o momento que ela coloca. O homem e a mulher necessitam de ideais agradecedores para nutrir-se e crescer interiormente. As aspirações meramente materiais que promovem o exterior, assim que conseguidos, perdem o sentido. Aqui. A emoção deve estar em perfeita identidade com os nossos propósitos. Ter um ideal engrandecedor pode ser, por exemplo, vou criar os meus filhos, vou dedicar a minha vida, os meus recursos, o meu tempo, a transformar essas criaturas que recebi como filho agora, nessa atual existência, em criaturas de bem. Este é um ideal engrandecedor. Vou trabalhar alguns minutos por semana para me dedicar ao esclarecimento deste ou daquela temática. Vamos trabalhar para fazer uma horta comunitária no nosso bairro. Vamos trabalhar qual é o teu ideal, dentro da condição que você tem hoje. Não há no mundo que não tenha nada a oferecer. Às vezes não posso ter recurso material, mas tenho recurso intelectual. Será que se eu não tenho recurso intelectual nem um recurso material, mas eu tenho um tempo para me dedicar a alguém, para ouvir alguém, para falar uma palavra, qual é o meu ideal engrandecedor? Se for só ganhar dinheiro e sobreviver materialmente no mundo, fatalmente entraremos na tão falada depressão, através do caminho do vazio existencial. Vamos encontrar pessoas que dedicam sua vida ao próximo. Se nós não conseguimos dedicar a nossa vida ao próximo, que seja algumas horas na semana, alguns minutos por dia,
dentro do contexto em do qual nós nos encontramos. Se não posso fazer um trabalho que amo, mas eu posso tentar colocar um pouco de amor no trabalho que eu sou obrigado a fazer. Se eu não tenho condição ainda de amar a todas as tarefas que faço, vamos na medida em que nós temos. Deus não nos pede a iluminação da noite para o dia, pede que façamos o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor seja um pequenininho. Não tem importância se o teu vizinho ou um parente vai e faz muito melhor que você. O amor de Deus, ele não é comparativo, ele é incondicional. E Deus, mais do que ninguém, sabe as nossas limitações, as nossas capacidades, mas principalmente a nossa intenção. Em o Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos ensinam que muitas das vezes vale muito mais a intenção do que se faz do que a coisa feita em si mesmo. Qual é o nível de bondade e de dedicação que temos no ideal engrandecedor? Então, Joana de Ângeles coloca que esse é o sentido do Evangelho. Colocarmos equilíbrio na vida. Não é que nós vamos abandonar as questões do mundo, as responsabilidades que temos, mas é entrar em equilíbrio. Entrar no bom senso entre a razão, a emoção, os sentimentos, os nossos valores. Vamos para a segunda parte do texto, a parte do meio. Ela já inicia a frase: quanta saudade de Jesus. A sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, possui o condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Lógico que ela coloca o condão mágico, um passe mágico, como um sentido figurativo. Isso não é de uma maneira mágica que acontece, mas ao entrarmos em contato com o Evangelho, com a profundidade verdadeira de Jesus. Não estamos falando da profundidade muitas vezes rasa que muitas religiões nos trazem, mas uma profundidade filosófica, de sentido existencial que Jesus, independente da religião, nos traz. A ingenuidade incerta na sabedoria dos seus ensinamentos é um poema de atualidade em todos os tempos, que comove, propicia equilíbrio e restaura a compreensão dos deveres que a todos nos cabe desempenhar. Talvez uma das principais características no estudo de Jesus, do Evangelho de Jesus, é a noção de responsabilidade que ele nos traz. Em nenhum momento o Evangelho nos coloca a terceirizar a responsabilidade da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. É um ato individual. É uma responsabilidade que cabe somente a nós. Essa é a principal característica de nos responsabilizarmos por nós mesmos. E essa é a proposta. Vamos seguir em frente. Porque Jesus elegeu os infelizes, ergueu-os do caos em que se encontravam ao planalto da dignidade libertadora. Fez-se o mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu e tornou-se modelo para inúmeros discípulos fascinados do seu exemplo, que tentaram repetir a incomparável façanha da compaixão e da caridade. Revolucionou as convicções nas quais predominavam o ódio e a vingança, e estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos, aliás, para a completude individual e coletiva. Utilizou-se de palavras simples, para explicar os dramas complexos, assim como de imagens do cotidiano, para elucidar os enigmas do comportamento em desvario que predominavam. E ninguém jamais falou conforme Jesus o fez, emoldurando as palavras com as ações candentes da compreensão do sofrimento humano. Ninguém que valorizasse a pobreza e os testemunhos de dor como instrumentos de elevação moral, como ele e fez. Nestes dias de complexas angústias, nos nossos dias de complexas angústias, só você sabe onde aperta o teu calo. Só você sabe onde o lado do teu ombro pesa mais. Cada um sabe, né? Nesses dias de complexas angústias não são diferentes as aflições que necessitam da presença e do socorro de Jesus. Pode-se afirmar que são mais afligentes
em razão das circunstâncias culturais e comportamentos alienantes, dos desafios e dos impositivos enfrentando dos desastres, aliás, dos interesses em jogo, sob o domínio do ego. Então, pode-se afirmar que são mais afligentes as nossas aflições de hoje. Elas são de ordem interna, desta luta com o ego. Todos esses fatores, porém, têm as suas raízes no cerne, no interior do nosso espírito. Resultado do atraso moral, dos atos reprocháveis, do descaso pelos valores dignificantes, que devem servir de roteiro seguro para a evolução. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou a gente se adequa, tenta se melhorar, a fazer esse mergulho interior, ou a gente não caminha para frente. Vai postergando, vivendo de busca em prazer, que se passa muito rápido neste mundo e não encontrando essa felicidade plena. Vale lembrar que a felicidade não é uma linha contínua e ascendente e cada vez a gente tem mais. A felicidade verdadeira, ela é contida, ela é composta por uma sinuose de dias melhores e dias mais desafiadores. A felicidade aumenta conforme a nossa compreensão nos dias de dificuldade e a valorização dos dias de felicidade. E sabendo que esses dias bons também vão passar. E quanto mais enfrentamos, nos resignamos, vamos vivendo uma felicidade maior, mais contínua. Incontáveis mulheres equivocadas e criaturas endemoniadas, obsediadas, encontraram-se necessitadas do amparo do Cristo, cuja grandeza enfrentou a hipocrisia vigente em imorredouros testemunhos de afetividade. Ricos como Zaqueu e miseráveis como todos aqueles que lhe buscaram auxílio, enchem e movimentam-se norte ante a indiferença dos poderosos, sem norte a indiferença dos poderosos, com menos atormentados. E aí ela finaliza de novo essa parte do meio do texto. Quanta saudade de Jesus! Obviamente, não somente a saudade da personificação do Cristo, mas de sua mensagem. Saudade da amorosidade, saudade da compreensão. Vamos lembrar da frase de Jesus, vinde a mim vós que sofreis. A gente sofre, né? Vinde a mim vós que sofreis e se sentem sobrecarregados. E eu, Jesus, eu vos aliviarei, pois leve é o meu fardo e suave é o meu julgamento. É de compreensão, é de amorosidade, mas cabe a nós a nossa responsabilidade por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Aí aqui no final, no parágrafo final, já finalizando o texto, ela vai colocar, olha que fantástico. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Entrega a Deus a tua dor. Entrega a Jesus a tua angústia. Não é necessário levar sozinho. Quando Jesus fala que suave é o meu jugo, leve é o meu fardo, é porque Ele está se propondo a nos auxiliar, a carregar o fardo que nos compete. A gente continua carregando Ele, mas tem uma mão amiga invisível da compreensão que se encontra através da fé para carregar esse fardo. Nada te perturbe ou confunda tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na vida do Cristo, de dedicação a todos os infelizes que somos, quase todos nós, e propaga, leva em frente essa mensagem. Porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na tua imortalidade. Dá a oportunidade a você mesmo de conhecer mais Jesus, de entender o seu propósito verdadeiro, que é de libertação, que é de felicidade verdadeira. Tranquiliza tua alma angustiada. Busca Jesus através da oração, mas principalmente através do estudo dessa filosofia, que um dos caminhos é o Espiritismo, que nos traz Jesus
não crucificado de braços abertos, mas um Jesus vivo, um Jesus atuante, um Jesus personificado na palavra ação, na palavra caridade, na palavra estudo, na palavra oração. Segue Jesus, para que essa saudade do Cristo se reverta em um preenchimento verdadeiro deste vazio existencial que muitas vezes sentimos. E é normal que o sintamos. Assim faz parte da evolução. Vamos sorrir, agradecer, mesmo por entre lágrimas, por Ele, o Cristo, nos propiciar que o encontremos. E então, quem sabe um dia, poderemos afirmar, quem sabe um vídeo no plano espiritual, e a gente diga, tínhamos muita saudade de Jesus. Hoje, seguimos com Ele em nosso coração e hoje podemos dizer que somos muito mais felizes. Que Ele nos abençoe a todos. Que assim seja e que semana que vem estamos aqui de novo. Deixa o teu comentário, o teu like, se inscreve no canal. Tem alguma questão? Nos manda ali no comentário ali embaixo e a gente confere na sequência e responde. Um abraço grande, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos.